a pergunta de hoje, né? A gente vai responder à pergunta de hoje. Qual é a pergunta de hoje? Deixa eu pegar esse convitezinho aqui e colocar onde, gente? Deixa eu colocar aqui nessa posição aqui, ó. Só para destacar, tá? Então tá aqui. Então vamos ver. A pergunta de hoje. O que são orações fortes? Eita! Orações fortes. Essa pergunta, na verdade, a pergunta foi parecida com essa, a pergunta que me foi feita, parecida com essa. Mas como esse negócio de oração forte, né, está sendo muito usado por aí, tem muita gente usando, claramente, assim, né, escancaradamente, então a gente juntou aquela pergunta que tem a ver com essa expressão que a gente tanto vê por aí. Tá bom? Então, o que são orações fortes? Vamos ver o que é que a gente responde, que argumentos a gente tem para essa resposta. Está sendo muito comum ver pregadores defendendo, divulgando este tipo de coisa por aí. Isso tem muito a ver com a questão de audiência. Audiência. Atrair mais gente para um pregador ou para um programa que ele dirige. Até aí não há problema. O problema é o que você usa para fazer isso. Entendeu? Então, é usado essa questão mística, mágica, da oração forte para atrair as pessoas. Então, isso tem sido muito comum. Segundo, oração considerada forte é a negação de todo o corpo doutrinário do cristianismo. Nenhuma religião ou denominação religiosa seria realmente comprometida com sua divindade, que sua divindade banca este tipo de ensino ou prática. Nenhuma religião ensinaria isso. As pessoas podem até praticar, mas nenhuma religião diz isso. Terceiro, oração forte é do pensamento pagão, onde a divindade, para a oração, a divindade é indiferente aos seus adoradores. E estes, para obterem alguma atenção ou alguma bênção, precisam se submeter a todo tipo de prática orientada às mais sacrificiais possíveis, para que acreditem que a divindade vai dar alguma atenção. Então, como é que o paganismo vê isso? O Deus, ele é indiferente, fica lá de braços cruzados. Não está nem aí para as dores, para o sofrimento das pessoas. Ele está totalmente distante. Então, o que é que você faz para chamar a atenção de um Deus desse em seu favor? Você vai criar situações, você vai orar de maneira apropriada, você vai fazer uma série de coisas para poder chamar a atenção desse Deus para a sua necessidade. É assim que o paganismo trabalha. Tá bom? Muito bem. 4. Eu ia citar aqui um exemplo que eu vi ontem, uma reportagem, mostrando que a esposa do presidente da República foi para a Câmara e chegou lá e é todo um jogo, né? Aí pegou e botou todo mundo para orar naquela reunião e ela ainda achou pouco aquilo e ela se ajoelhou e ela ficou ali caída, orando. Qual a ideia que passa para uma pessoa? Olha, o Deus na cabeça dela, o Deus é um Deus insensível. Não é um Deus disposto a ir ajudar e abençoar as pessoas. É um Deus indiferente. Então você que tem que criar uma série de coisas para chamar a atenção dele. Então você tem que se exagerar, você tem que fazer certas coisas, né? Você tem que orar muito, você tem que se jogar no chão, você tem que se humilhar para chamar a atenção desse Deus. É um Deus indiferente. Isso é um Deus do paganismo. O Deus do cristianismo não é assim. O Deus do cristianismo é assim. Antes que você passe pelo problema, ele já conhece o problema.
e ele já está atuando. E mesmo que você nem perceba o problema, ele vai lhe abençoar, ele vai lhe proteger. Mesmo que você veja o problema, ele ainda assim, mesmo que você veja e nem peça nada, ele vai ainda assim lhe abençoar muito. Esse é o Deus do cristianismo. Mas esse Deus que precisa de muita pirotecnia, muita criatividade, você tem que criar você tem que se expor a certas coisas, isso não é o Deus cristão. Isso é um Deus pagão, indiferente, que precisa você inventar coisa para chamar a atenção dele. Entende? E eu falo isso com todo respeito. Eu também já fiz muita tolice, porque eu não conhecia esse Deus. Entendeu? Então eu estou aproveitando uma experiência para lhe dizer o que é que isso mostra. No quarto, o quarto ponto, uma culpa nisto é do orador. A pessoa que propaga esta prática como um tipo de pressão para a divindade lhe atender, para a divindade fazer o que ele está pedindo em sua oração. A culpa é do pregador. Então, os pregadores, para poder, não estou dizendo de todos os casos, mas para poder chamar a atenção do que ele está fazendo, então ele é mais espiritual do que os outros. A palavra dele é mais é mais forte, é mais, ousada, é mais determinada do que as orações dos outros. Senhor, eu confio em ti. Senhor, eu determino. Então a palavra dele é com muita ousadia. Passa um Deus fraco. A intenção pode ser boa, mas passa a ideia de um Deus fraco, que precisa de mandos, de comandos para agir. Entende? Então, uma culpa é do pregador, uma culpa é do orador. Essa exibição, essa demonstração de que ele é mais espiritual do que os outros. Ele tem culpa. E a outra culpa, o outro culpado, é quem acredita. E não são poucos. Se fosse um número pequeno, os pregadores não promoveriam isto. Mas como tem muita gente que se deixa levar por esta crença, então eles demonstram cada vez mais jeitos e trejeitos para que sua oração seja forte, o suficiente para ser atendida adequadamente pela divindade. Teatro. Consciente ou não. Entendeu? Às vezes é inconsciente, mas tudo é teatro. Tudo é teatro. Muita dramatização, muito teatro. É uma prova de que não conhecem Deus. Não conhecem. 6. A graça de Deus não existe. Graças a Deus, não existe oração forte diante do Senhor. Não existe. Todas são fracas, insignificantes e, de acordo com o que a Bíblia afirma, não sabemos bem o que pedir ou o que orar a Deus. Essa coisa de oração forte, é engano. É busca de atrair pessoas desinformadas e não dirigidas pelo Espírito para algum tipo de ganho que o pregador ou o orador está provocando. Teatro, dramatização e que dá resultado. 7. Quando a Bíblia diz que todos pecaram, ela quer dizer que todos são indignos. Ninguém merece mais do que outros.
serem ouvidos e atendidos por Deus em suas orações. Todos são pecadores. Quer dizer que todos igualmente estão totalmente destituídos de qualquer merecimento diante de Deus. Mas, graças a Deus, também todas as orações são igualmente atendidas. Nenhuma é mais que a outra. Só assim são atendidas por ele, não por terem alguma coisa em merecimento, mas porque Deus ama intensamente a todas as pessoas. Ele quer o melhor para todas as pessoas, e até quando não oramos. Esse é o Deus do cristianismo. Ele ainda assim nos abençoa, nos protege, nos dá condições para superar as aflições e termos como ser felizes neste mundo. Graças a Deus. Minhas orações são totalmente indignas. Eu não sei o que é melhor para mim. Eu não sei o que é melhor. São indignas. Eu não mereço nada de Deus. Mas graças a Deus, pela misericórdia dele, ele escuta as minhas orações e atende segundo a sua vontade. Graças a Deus. Não existe oração forte. Existe um Deus forte que nos abençoa mesmo quando não oramos. 9. Qual a vantagem de ser salvo nessa situação? Vantagem? Só em ser salvo já está a grande vantagem. E ainda quer mais? Sendo salvos e tendo tudo que já temos por ser salvos, isso já nos deixa menos distantes do Senhor e todas as bênçãos que Ele promove para todas as pessoas, pois ama igualmente a todas. Os que estão mais próximos desfrutam mais, desfrutam melhor, e isso é isso que faz a vida eterna começar neste mundo. Então, Deus responde todas as orações, e alguém pode perguntar, e como fez o irmão do filho pródigo, né? Mas então qual é a vantagem, Senhor? Eu sou salvo, eu estou contigo, qual é a vantagem em relação aos outros? Se tu atendes a minha oração e a oração deles, e é para desprezar deles? Deus ama você e ama eles. Agora, só o fato de estar salvo já está a grande vantagem, não precisa de mais. Quando você está salvo, você está mais perto de Deus. O que é que acontece? Você é mais beneficiado com as bênçãos de Deus. O irmão do filho pródigo, não é? O irmão dele desfrutava mais do que o filho pródigo distante. Percebe? Então, não temos que ficar reclamando isso. E, aliás, reclamar isso já demonstra que nem é irmão do filho pródigo. Deus ama as pessoas que enganam com as tais orações fortes. Deus ama essas pessoas que enganam outras com orações fortes? Sim, Ele ama. Este pecado que eles cometem não é maior do que qualquer outro pecado que eu e você cometemos. Não é nem maior nem menor do que os nossos pecados. É mais um pecado que eles cometem. O Espírito continua trabalhando para salvar estas pessoas enganadoras, pois eles são muito, muito importantes para o amor e a misericórdia do Senhor. Tá bom? Então, esses são itens que a gente tem para responder sobre esta pergunta. O que são orações fortes? Que a gente escuta tanto por aí. Tá bom?